Olá, minha gente, estamos de volta para gravar mais um vídeo do nosso roteiro de viagem, onde eu saí de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com a minha esposa e mais um casal de amigos, e fomos para o Peru. Um roteiro maravilhoso e vamos compartilhar com vocês. Esse já é o quarto vídeo e nós saímos de Campo Grande, Corumbá, La Paz, na Bolívia, Puno, já lá no Peru, Lima, Cusco e retornamos a Campo Grande. Todo o roteiro são compostos de 9 vídeos. A Monente Global, nós viajamos antes para você ir depois. E utilizamos em nossas hospedagens o Airbnb, essa plataforma onde você consegue fazer hospedagem em todo o mundo em preços muito acessíveis. E a possibilidade também de você fazer grandes amigos, que são os chamados anfitriões. Venham comigo nessa grande aventura pelo Peru, um país místico, maravilhoso. Então vamos lá, minha gente. Todo o início dos nossos vídeos, eu faço questão de colocar a documentação para viagem. Principalmente quando você viaja para o exterior, a maior preocupação é a documentação. Nessa viagem que nós fizemos ao Peru, o nosso documento inseparável foi o passaporte. Tem muitos países do Mercosul que aceitam identidade, desde que ela não tenha mais que 10 anos, por conta do acordo Mercosul. Mas a burocracia de entrada, a papelada que você tem que preencher nas aduanas, demora muito tempo. O passaporte é muito mais tranquilo. Você carimba a entrada, carimba a saída e ganha muito tempo com isso. Um outro documento que é o Certificado Internacional de Vacinação, expedido pela Anvisa, você vacina contra a febre amarela, exigida em todos os países do mundo. Você vacina em qualquer posto de saúde contra a febre amarela, vai até um posto da Anvisa para que eles possam emitir o certificado internacional definitivo. O seguro de vida internacional também é interessante, porque os planos de saúde do Brasil, obviamente, não atendem lá fora. Então você tem que ter um seguro de saúde internacional. E verificar também se o seu plano que você vai fazer atende o país que você vai visitar. Isso também é importante. E o seguro de vida, para dar mais tranquilidade a você e toda a sua família. Como nós fomos de veículo, com veículo, o documento do veículo tem que ser original, em nome de um dos passageiros. Não adianta você sair com um veículo se o nome do proprietário não for um dos passageiros. Você não vai conseguir entrar no país. Então é preciso observar muito bem isso. A carteira de motorista é a normal. Não precisa de uma permissão internacional para dirigir para você ir à Bolívia e ao Peru. Agora, dá uma verificada antes se ela não está vencendo. Porque se vencer durante a viagem, vai te trazer transtornos. Seguro carta verde. A própria seguradora que você fez o seguro do seu veículo, você pode solicitar o seguro carta verde. Às vezes não tem custo. Agora, se você não tem o seguro carta verde, é preciso fazer especificamente para fazer a viagem. Seguro SWAT. No Peru é obrigatório esse seguro. É o mesmo seguro obrigatório do Brasil. Você paga normalmente esse seguro na fronteira. Chega na aduana, se informa onde você paga o seguro SWAT, e eles só vão liberar o seu veículo depois que você tiver o seguro pago. Então é preciso tomar também esse cuidado. Eu tirei aqui as fotos dos documentos obrigatórios. Aqui é o passaporte já novo, com validade de 10 anos. O passaporte anterior só valia por 5 anos. Esse novo já tem validade de 10 anos. Aqui é a cópia do certificado da Anvisa, que é o certificado internacional,
onde vai fazer parte da sua bagagem. Normalmente, esse certificado ele tem validade permanente, então ele vai aqui dentro, ó, do passaporte. É um documento inseparável. Todo lugar que você vai, você tem o certificado comprovando a sua vacina da febre amarela e aqui o passaporte. Esse aqui é o roteiro completo, para você ter uma ideia, dos 9 vídeos desse roteiro da viagem. O primeiro nós já gravamos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Corumbá, La Paz, na Bolívia e Puno, no Peru. O vídeo 2 é Puno, Peru, até Chivay. O terceiro, de Chivay a Arequipa. O quarto vídeo que nós vamos gravar agora, que é de Arequipa a Nazca, no Peru. O vídeo 5, de Nazca até a capital, Lima, no Peru. O vídeo 6, exclusivo da Catedral de Lima. Vídeo 7, Lima a Urubamba, no Peru. O vídeo 8, os passeios em Urubamba. E o 9, de Urubamba até retornando a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui os detalhes, né? O roteiro completo. Nós saímos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Corumbá também, Mato Grosso do Sul. Entramos na Bolívia, passamos por Santa Cruz de la Sierra, La Paz, na capital. Depois nós fomos a Puno, no Peru, já entrando no Peru, Chivay, Arequipa, Nazca, Lima, Cusco, Urubamba, Puerto Maldonado, Rio Branco, já no Brasil, no Acre, Porto Velho, Cuiabá e retorno, Campo Grande. A quilometragem que nós percorremos em cada roteiro desse, que foi cada vídeo, Campo Grande, Corumbá, La Paz, Bolívia, Puno, no Peru, 2.235 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, daqui a Fortaleza são 3.200. Então você tem uma viagem onde já atravessando praticamente todo um país e entrando já num outro país que é o Peru, é uma distância assim muito razoável, né? Que não é difícil você também fazer essa viagem. O segundo vídeo já saímos de Puno até Chivay, foram 297 quilômetros. Embora a quilometragem seja pouca, mas você gasta o dia de viagem. Só as paradas para as fotografias, apreciar a paisagem, conversar com as pessoas, comprar um presentinho na estrada, é praticamente todo dia para fazer 297 quilômetros. Lembrando que antes de sair do destino anterior, você já faz a reserva pelo Airbnb. Então aqui você pode gastar o dia todo, que a hora que você chegar lá no destino, a sua reserva da hospedagem já está pronta, que é a maior preocupação que a gente tem. O terceiro vídeo, Chivay até Arequipa, foram 166 quilômetros. O quarto vídeo, de Arequipa a Nazca, foram 566 quilômetros. Quinto vídeo, Nazca até Lima, 608 quilômetros. O sexto vídeo, na Catedral de Lima, 100 quilometragem, óbvio. Sétimo vídeo, de Lima até Urubamba, 1.192,4 quilômetros. O oitavo vídeo, os passeios internos lá em Urubamba. E o nono vídeo, nós voltamos de Urubamba até Campo Grande. Já uma esticada de 3.883 quilômetros. Na somatória de toda a quilometragem, nós fizemos 8.947,4 quilômetros. É mais ou menos a distância quando eu vou até Fortaleza de carro, faço todo um passeio lá na região e retorno Campo Grande. É mais ou menos o que eu rodo uma viagem dessa que eu fiz Bolívia, Peru e retornei Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem, esse quarto, então, nós vamos estar gravando para vocês, Arequipa até Nazca, uma viagem maravilhosa. E Morente Global nós viajamos antes para você ir depois. Então venham comigo nessa aventura. Aqui o roteiro, nós saímos aqui de Arequipa, uma cidade localizada no deserto, lá do Peru, e viemos até o Pacífico e depois a viagem toda ela, né, aqui pelo Pacífico. De um lado você vê o mar maravilhoso e de outro lado muita morraria do deserto do Peru, até chegar em Nazca, que já está um pouco mais recuado, ok? Esse é o roteiro que você vai fazer. São 566 quilômetros.
É o dia todo a viagem, tá? Para curtir todas essas paisagens, tirar suas fotografias, parar para o almoço, para abastecer, você vai gastar aí um dia de viagem. Agora, lembrando que aqui você já está descendo para o mar, para o Pacífico. Então, você já está aqui a altitude zero. Então, aquelas pessoas que tiveram mal de altura ou coisa parecida, que vai ficar muito mais tranquilo, vai ficar em casa. Tá? Daqui para frente, a viagem é muito tranquila. Bem, um pouquinho sobre Nazca, né, que é um destino turístico internacional. Aqui está uma imagem aérea do Google de Nazca, né, no Peru. Vocês percebem que todo o entorno de Nazca são regiões úmidas, onde eles aproveitam para fazer agricultura de subsistência. Porque o restante, como é deserto, eles não têm como fazer o cultivo, a não ser a criação de alguns pequenos animais. Nazca foi fundada em 1548, para vocês terem uma ideia, quase que a idade do Brasil. Tem 22.859 habitantes, então é uma cidade muito tranquila para você andar de carro, fazer seus passeios, muito segura, não tem nenhum problema de segurança. Capital da província de Nazca. Ela já está numa altitude de 520 metros acima do nível do mar. Então aqui você vai ficar muito tranquilo, né? Já está bem mais próximo ao mar. Nazca, no Peru. Aqui a nossa reserva, pelo Airbnb. Quando nós chegamos em Nazca, só foi procurar o nosso anfitrião, né? E aqui nós fizemos a procura, né? Quantos hóspedes, qual foi a data, o valor, eu coloquei aqui até R$102. Naquela ocasião, nós tínhamos nesse valor 62 lugares para a nossa estadia. Então, Airbnb é tranquilo, porque você escolhe a hospedagem no preço que cabe no seu bolso, né? Então, escolha a sua opção pelo aplicativo, a maneira mais barata e honesta de se hospedar. Há muitos anos que eu uso esse aplicativo e nunca tive nenhum problema, né? Então, o Airbnb sempre foi muito parceiro. Nessa hospedagem casal, foram 2 pernoites para fazer a viagem e os passeios, né? Então, você tem que ficar pelo menos 2 noites lá em Nazca. Foram $50,47 o casal, ok? E também interessante, depois que você faz a filtragem, a localização das hospedagens já aparece no mapa em Nazca. Então, se você tem alguma preferência de ficar mais no centro na cidade, mais recuado, você tem aqui a opção pelo mapa, ok? E também interessante que você faz o pagamento no cartão de crédito na moeda, no caso Brasil, em reais. Diferente de um cartão de crédito internacional, quando você faz as despesas, depois você tem muitos custos, né, da operação do cartão. O interessante do Airbnb é que você vai pagar no seu cartão de crédito, dividido em quantas parcelas você achar que deve, né, dentro do que Airbnb tem como praxe, né? Normalmente até 10 vezes você pode estar fazendo a sua reserva no seu cartão de crédito, e depois você vai pagar só no vencimento do seu cartão e mais na moeda do seu país. Então é muito mais tranquilo, ok? E uma maneira também de você dividir as despesas da viagem, né? Porque a hospedagem corresponde a um valor significativo também das suas viagens. É uma forma que você tem também de programar melhor o pagamento, pelo menos, da hospedagem da sua viagem. Então, facilita demais no pacote do seu projeto. Aqui um pouco das imagens já chegando em Nazca, né? Aqui são os passeios, tá? Você hospeda em Nazca, aqui a praça principal, lá em Nazca, sempre com muito cuidado, muita limpeza. Esse é o veículo que nós fomos fazer o passeio. Ele é todo protegido, né, se porventura capota alguma coisa, porque vai ter muitas dunas lá para você fazer o passeio. E aqui são os passeios. Você compra na cidade, né, em Nazca, às vezes no mesmo lugar da hospedagem, o anfitrião já indica para você onde é que você faz a aquisição do seu passeio. E aqui um passeio de 4 horas, né? Nesse caso foi o que nós fizemos. Você vai lá visitar o Arqueduto,
que eles utilizam para fazer irrigação no deserto, o Kauak, né, que é essa pirâmide, o cemitério profanado e não profanado, a gente vai estar olhando isso daqui a pouco, e o sandboard, que é você deslizar aqui nas dunas lá de Nazca, né? Então é bem interessante o passeio, vale a pena, tá? Tem outras empresas também que fornecem outros passeios. Tem um passeio aéreo também, para você observar as linhas de Nazca, que a gente vai ver daqui a pouco. Então você tem várias opções lá de passeios, lá em Nazca. Aqui são as dunas, né? Esse é o nosso veículo. Aqui a pretinha fazendo aqui uma pose, né? Olha aqui, ó, tá linda aqui, maravilhosa. Aqui é uma região já úmida, onde eles fazem o cultivo. Então, todas essas regiões úmidas do Peru é utilizada para cultivo de sobrevivência. Aqui é o nosso veículo, né? Eu estou fazendo também aqui uma pose, ok? E é muito interessante. Olha aqui, esse aqui é o cemitério pré-inca profanado, né? Isso é já antes dos incas, olha aqui. Vocês terem uma ideia, a idade, né? Os incas têm uma idade lá de Machu Picchu de mais ou menos 500 anos. Esse aqui é de antes dos incas ainda. Então são cemitérios que você encontra exatamente isso. Como a região não chove por conta do deserto, elas ficam preservadas, né? Olha isso. Aí sempre você vai estar acompanhado com guia de turismo, onde vai estar contando toda essa história desse cemitério profanado. É muito interessante. São imagens reais tiradas aí pela nossa câmera. Olha bem, o estado de conservação, né? Olha aqui, ó. Ainda estado mumificado, todos os restos de corpo humano, olha aqui. Antes dos incas ainda. Olha aqui, cabelo, né? Tá perfeito. É isso que você vai encontrar nesse passeio. É um passeio diferente, né? A maior atenção é o cemitério profanado. Uma grande extensão de areia estão espalhados restos humanos, os quais foram retirados de suas covas por ladrões que buscavam objetos valiosos. Os Nazcas enterravam seus mortos em posição fetal, com seus pertences acreditavam no renascimento. Órgãos vitais eram retirados e colocavam algodão no seu lugar, o que gera um processo de mumificação. As covas não passavam de 1,5 metro de profundidade, pois mais abaixo há umidade. Então a umidade danificava os corpos, né? Por isso que enterravam na flor da terra. Esse procedimento, aliado com o clima seco da região, fez com que os esqueletos se mantivessem quase intactos até hoje. Então, exatamente esse cenário que você vai encontrar, né? Aqui tem um monte de artefatos de cerâmica e mais os esqueletos, ok? Exatamente isso que você vai encontrar. Aqui é uma cova rasa, onde eles eram enterrados. E aqui a pirâmide de Kauak, olha aqui. Um centro cerimonial da cultura de Nazca. Viveu seu tempo de esplendor entre o ano 1 e 500. Não vivia ninguém, era utilizado também para os rituais de sacrifício, localizado no vale do rio Nazca, a 28 quilômetros de distância da cidade de Nazca, perto das linhas de Nazca. Seu nome significa local onde os videntes vivem. Faz parte também do seu passeio lá em Nazca, em pleno deserto, né? Aqui está a localização. Nazca, da cidade perdida de Kauak. São 22,6 quilômetros, mais ou menos, né, de distância. Vai fazer parte, então, do seu roteiro, do seu passeio. Aqui já é o arqueduto. Esse aqui é o Okangala, né? O arqueduto Okangala. Está ativo até hoje. Construído pelos Nazcas, uma cultura pré-incaica, né? Aqui são os peixes, né? Percebe que a água é transparente. E aqui é tipo um oásis, na verdade. Então, eles aproveitam para fazer as irrigações dos seus cultivos, né? Como a região ela é desértica, tem que aproveitar todo o recurso de água que existe, que não são muitos, para fazer a irrigação das suas produções. Aqui utilizado também pelos incas, né? Esses patamares onde são cultivados, ok? Exatamente, esse é um dos arquedutos
lá de Nazca. Aqui foi um cemitério, aliás, um museu que nós visitamos, que é o Maria Reich. Vale a pena uma visita nesse museu. Já fica na cidade de Nazca. Aqui é uma múmia, da maneira que eles eram enterrados, né? Em posição fetal. Aqui é a múmia, uma distância maior. Aqui os artefatos de cerâmica, normalmente, achado nesses cemitérios, nesses sítios arqueológicos. Isso você vai encontrar no museu, que vale a pena uma visita. O museu está localizado bem aqui em Nazca, né? Já na saída é o Museu Maria Reich. Ok? Aqui tem um telefone de informação. Você coloca aí no seu GPS Museu Maria Reich quando você estiver em Nazca, que ele vai trazer você aqui. Vale a pena uma visita. Aqui é a Praça das Armas de Nazca, né? Aqui é a Pretinha, já um passeio à noite, noturno. Nós saímos já para comer, um dia movimentado. Como Nazca é uma cidade pequena, às vezes o número de turistas que chegam a Nazca pode até chegar ao número de pessoas que moram lá em Nazca. Então, a principal atividade de Nazca, sem dúvida nenhuma, é a atividade turística. A hospitalidade é maravilhosa, a alimentação muito boa, a religiosidade do povo peruano é latente, você vai sentir isso. É um país místico que vale a pena você fazer uma visita. E não esqueça de colocar no seu roteiro Nazca. Aqui as linhas de Nazca, são geóglifos de Nazca. Linhas de Nazca e os geóglifos de Jumana, pampas ou simplesmente as linhas de Nazca. São geóglifos antigos. Eles foram traçados pela cultura Nazca e são compostos por várias centenas de figuras que variam de desenhos simples, como linhas, as figuras complexas, zoomórficas, fitomórficas e geométricas que aparecem desenhadas na superfície da Terra. Desde 1994, o Comitê da Unesco inscreveu as linhas de geógrafos de Nazca e Pampas de Jumana como patrimônio da humanidade. Não se tem relato de algum significado. Então, as pessoas ainda até agora, os estudiosos, não entenderam ainda por que os Nazcas faziam essas linhas. Na verdade, toda essa região aqui é de pedra, tipo um pedrisco, né? Um pouco mais fino, pedras um pouco maiores. Aí, como lá não chove, o que eles fizeram? Eles foram recuando esse pedrisco. E aí você tem, quando você recua a pedra do solo, você tem, na verdade, uma trilha, né? Olha aqui, ó. Imagina o tempo que levou para fazer isso, o cuidado que tiveram, a criatividade que eles tiveram. E aqui eu coloquei alguns desenhos, né? Que quando você faz um passeio aéreo, você vai ver de cima, olha aqui, ó. Cada desenho desse tem um significado. Por que fizeram isso? Não se tem um relato. E bem aqui no meio passa a carreteira, ó. É uma pena, mas ela estragou um pouco das linhas. Mas ela passa aqui, onde você vai passando. Né, depois que você sai de Nazca, você vai sentido a Lima, por exemplo, você vai passar por essa rodovia, né, que corta aí bem no meio das linhas de Nazca. Então, vou mostrar mais um pouco sobre essas linhas de Nazca, porque elas são famosas e conhecidas no mundo todo. Aqui a Pretinha subindo para o mirante, né? Aqui é um dos desenhos que nós vimos do mirante, é o colibri, né? Está aqui do lado, ó. É perfeito. Olha aqui. E aqui são as linhas. Olha aqui a imensidão. E elas são perfeitas, ó. Como se você colocasse aqui um teodolito, um nível de precisão, e traçasse a linha. E isso feito lá pelos Nazcas, né, com mais ou menos 550 anos depois de Cristo. Você imagina como que eles faziam isso. Então é um enigma, né? Então possui 1000 retas e 800 figuras de animais. Vocês imaginam construir na mão, ou sei lá com o que, né, naquela época, 1000 retas e 800 figuras de animais. Impressionante. Imagina o trabalho que esse povo teve para fazer tudo isso. E hoje eles são um dos principais atrativos turísticos lá de Nazca, que vale a pena uma visita. Aqui as linhas, né? Aqui é a estrada que eu falei para você, ó. Dá 22 km de Nazca e aqui tem San Juan, um pouquinho mais para frente é 14 km. Então aqui estão as linhas, ó. Olha, você vê com perfeição, né? E uma pena, né? A estrada passou no meio. Mas isso aqui é o desenvolvimento, né? Traz também esses transtornos. Olha aqui, todas as linhas aqui de Nazca, ok? Visto de uma imagem aérea do Google. Olha aqui. Impressionante, né? E o que quer dizer isso? Ninguém sabe ao certo. Aqui estão os desenhos.
a vista aérea dos geógrafos, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é da Aeronasca, que faz esse passeio lá com você. Eles já colocam aqui, mostra para você, né, aqui a carreteira, e aqui todos os desenhos, e a localização deles, onde é que estão. Ok? Olha aqui, ó, papagaio, alcatraz, né, aranha, olha, uma árvore, ok? E você tem aqui um condor, colibri, é impressionante, né? Um cachorro, né, que é o perro. Aí, tem um astronauta aqui. É engraçado, né? Desde aquela época eles já sabiam que existiam astronautas. Os trapézios, aqui uma baleia. Essas aqui são as figuras, né? E as linhas, né? Olha aqui, as linhas de Nazca. E de vez em quando um animal foi produzido artesanalmente, né? Pelas linhas de Nazca. Aqui chegamos no oásis, nós estávamos passando na estrada e não teve como não parar. Esse oásis é maravilhoso, né? Ele está entre, depois nós descobrimos que o oásis natural de Wakashina, ele está entre os 10 mais importantes do mundo, né? A Pretia, foi lindo essa entrada aqui do oásis. Pode ver que todo o resto são dunas, né? Um deserto enorme, e aqui esse paraíso verde. A Lagoa Wakashina é um oásis localizado a 5 quilômetros a oeste da cidade peruana de Ica, no meio do deserto costeiro do Pacífico, só tem 100 habitantes. Nas águas verdes, surgiu devido ao afloramento de correntes subterrâneas, né? Então esse aqui é o oásis. Vale a pena parar aqui. É fantástico, né? Fantástico, para você tirar suas fotos e guardar de lembrança para toda a vida. Olha aqui. Ele é o único oásis das Américas. E tem uma lenda, né? Sua formação conta a história de uma jovem princesa que se banhava quando foi presa por um caçador. Ao fugir, as piscinas se tornou uma lagoa e seu manto esvoaçante se tornou as dunas de areia do deserto. Segundo a lenda, ela habita oásis como uma sereia, teoria que foi reforçada pelos homens bêbados que iam nadar e se afogavam. Olha aí, que legal, né? Histórias do oásis de Wakashina. Então, cada local tem seu encanto. E você que está aí viajando com a lua de mel, olha aqui. Imagina você encontrar esse local, né, com toda essa lenda envolvida. Você tem um lugar aqui que faz parte, que poderá fazer parte de uma viagem sua de lua de mel. Então aproveite, vale a pena uma viagem e uma visita no oásis de Wakashina. E aqui é o roteiro, né? Olha aqui, ó. Eu saí aqui de Nazca, a estrada reta, com deserto, depois sempre você vai ter muitas curvas, estrada tortuosa. Nessas curvas, às vezes, você não consegue passar de 20 km por hora. Então você tem que estar muito atento nessa viagem. A todo instante você vai encontrar um precipício. São 152 quilômetros de Nazca até Wakashina. Está localizado aqui, ó, bem no centro do deserto do Peru. Aqui é o Pacífico, né, para você ter uma ideia. Então a estrada nesse ponto ela é um pouco mais distante da beira do mar. E aqui foi a parada para o almoço, né? Sempre é um paraíso, né? Cada curva da estrada, cada parada, você encontra esses paraísos. E isso que é interessante na viagem turística, porque você não sabe o que vai encontrar na frente, né? Quando a viagem é muito programada, muito roteiro feito antecipadamente, não tenho nada contra, só que você perde o inusitado da viagem, né? E o inusitado é descoberto por você e pelos teus passageiros. É isso que é o principal diferencial de uma viagem. Por isso que viajar de carro é muito saudável. E aqui a parada para o almoço. Foi o nosso almoço aqui, né? Tudo limpo, muito organizado, hospitalidade fantástica, a comida foi maravilhosa. Então esse aqui também, bem próximo à estrada, você vai encontrar esse paraíso para fazer a sua refeição. E aqui, saindo de Wakashina lá no oásis, até Lima já foram 305 quilômetros. Então, somando de Nazca, quando nós saímos até Lima, 456 quilômetros, onde nós fomos hospedar pelo Airbnb também. Antes de sair de Nazca, já fizemos a reserva. Depois eu vou mostrar para você um apartamento maravilhoso
lá em Miraflores, em Lima, que é um dos principais bairros de Lima, onde nós somos hospedados. Então foi um sonho, né? O apartamento era maluco, era uma mansão, com preço extremamente acessível. Eu vou mostrar na frente para você, espera um pouquinho. E essa viagem é interessante, porque você sai aqui de Huacachina do deserto e você já vai aproximando aqui o beira-mar, no Pacífico, olha aqui. O tempo todo são 300 quilômetros beirando o mar, ó, olha aqui, até chegar em Lima. Essa viagem é encantadora. Você tem à esquerda o Pacífico e à direita toda a morraria do deserto. E aqui, lembrando também, você está a nível do mar, está muito mais tranquilo, né, para a sua viagem. Não tem problema de altura, ok? Então, essa viagem, ela é fantástica. As paisagens aqui são ímpares. Vale a pena fazer essa viagem. Aqui eu fiz um resumo, né, do que nós gastamos nesse roteiro do vídeo 4. Foram 3 dias que nós ficamos tanto em Nazca quanto a viagem. O combustível, 566 quilômetros. O carro fez 12 quilômetros por litro. Foram 47,16 litros em média. 47,16 dólares de combustível. A hospedagem Nazca casal pelo Airbnb ficou em 50,47 dólares. A alimentação na estrada foram 2 refeições, foi um dia de viagem, 12 dólares cada uma, 24 dólares. A alimentação em Nazca foram 4 refeições, que foram 2 dias, a 12 dólares, 48 dólares. E o total, 169 dólares e 63 centavos nesse roteiro de Arequipa até Nazca. Então, foi esse o nosso roteiro, né? Depois, no próximo, a gente vai falar um pouco sobre Lima e a Catedral de Lima, que é imperdível. Então, não se esqueça, Borete Global é o mundo em suas mãos em um só lugar. Se inscreva em nosso canal no YouTube e desfrute das melhores informações em um só lugar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.